Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o seu problema foi com pessoas e não com Deus. A gente vai refletir sobre isso, o quanto que uma história de um dito crente, uma pessoa que se diz crente, prejudica a nossa relação com Deus, o quanto atrapalha a minha relação com Deus conviver com uma pessoa que não é cristã, ela é apenas crente, ela acredita, mas ela não entendeu ainda. O quanto que isso atrapalha. Então eu vou ler para você algumas frases que nós escutamos, às vezes, de modo velado, de modo não direto, ou muitas vezes diretamente. Então olha só as frases que eu vou ler para você. Eu jamais serei crente. E aí a gente entende que a pessoa está falando que jamais será cristã. Para ser igual a ele, prefiro não ser nada. Acredita que ele fez isso comigo? E se diz crente. Conheci um crente que me enrolou, um crente desonesto, um crente mau caráter. Ou, eu até ia na igreja, mas sabe o que fizeram comigo? O que a gente vai conversar com você hoje é sobre a falta de responsabilidade de algumas pessoas que se dizem cristãs e que nós conhecemos como crentes, a falta de responsabilidade que essas pessoas têm para com Deus primeiro, e para com o testemunho que ela teria que ter, e que isso prejudica a gente. Então, muitas vezes, a gente convive com pessoas que veio prestar um serviço na minha casa, dizia que era crente, fez uma coisa errada e não se justificou, e a gente esperava, olha, ele que é crente deveria fazer diferente. E isso nos decepciona. Ou um amigo de empresa, um amigo de faculdade, e que nos decepciona. Olha, esse aí é crente e fez isso comigo. Ele não podia ter feito. Porque a gente espera que o crente ou que o cristão não erre, que não é verdade. A gente vai falar sobre isso também. O cristão erra, mas o cristão tem o dever de quando errar, pedir perdão. Ou então, quando ele errar, ele reconhecer que errou. Então a gente espera isso. Então, quando isso não acontece do modo natural, a gente se decepciona. E essas frases acabam soando no nosso ouvido. A Bíblia fala que existia dois tipos de planta e que elas crescem juntas e elas se parecem. E a Simone vai ler esse texto, que é o joio e o trigo. O trigo planta e o joio são duas plantas que crescem juntas. Elas são muito parecidas. E a Simone Jesus falou sobre o joio e o trigo. Olha o texto, que interessante. É claro que é uma parábola explicando que, eu vou explicar no final, que existe o crente e o não crente convivendo junto. Lê pra gente, por favor. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Mateus 13, 28 a 29. Analisando esse texto que a Simone leu, Jesus fala que veio um inimigo, e a gente sabe que o inimigo é o diabo, e lançou uma semente parecida com o trigo no meio da plantação. E que não convinha arrancar essa plantação, para que não saísse junto o trigo. Então, às vezes, a gente está convivendo com pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãs e não são, porque na verdade elas ainda não entenderam. Não entenderam a proposta, não entenderam o que é ser salvo, não entenderam o que é servir Jesus, não entenderam o que é amar o próximo, elas estão num processo. E aí elas nos decepcionam. Então, é muito importante entender que dentro da igreja, ou dentro da nossa vida, vai existir pessoas que a gente pode comparar ao trigo, que é uma planta boa, e vai existir pessoas que se dizem trigo, mas não são, que é o joio, que se dizem cristã, mas não são. Mas eu vou fazer esse julgamento? Não, não vou. E a gente vai comentar isso para frente. Não sou eu que vou julgar quem é joio e quem é trigo. A Bíblia fala, pelo fruto os conhecereis. Não dá para você colher uva de um pé de manga. Não dá. Então Jesus explica isso pra gente, mas a gente tem que entender que às vezes a pessoa tem cara de crente, tem jeito de crente, tem jeito de cristão, né? Estou usando crente, que é o linguajar nosso, mas não é. E a gente não entende. E a gente acaba se decepcionando com aquela pessoa e por causa dela a gente
interrompe a chance de conhecer Jesus, que é alguém maravilhoso. O próximo texto que a gente vai ler vai falar sobre o pecado, sobre por que entrou o pecado no mundo. Vai falar sobre Adão. Por que a gente lida com essas pessoas? Então, por um homem entrou o pecado e por um homem saiu o pecado. A gente vai ler, a Simone vai ler esse texto pra gente e a gente vai voltar para explicar ele. Lê pra gente, por favor. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 21 a 23. Nós precisamos entender que nem sempre a pessoa que está falando Jesus, Jesus, confessando e dizendo que é cristão, ela realmente é cristã. É a primeira coisa que a gente tem que diferenciar. Eu não vou julgar, claro que eu não vou julgar. Inclusive é o próximo tópico que a gente vai falar. Mas eu tenho que entender que a igreja é um grande hospital. Ou como um amigo nosso acabou de compartilhar com a gente, um grande amigo, o Tony, ele falou o seguinte, ele falou, a igreja é como se fosse uma oficina de carros, onde as pessoas levam os carros para consertar. E nós somos esses carros quebrados. Então, dentro da igreja, você vai encontrar pessoas que estão no processo, são pessoas bem intencionadas, mas que vão errar com você. Na sua vida cotidiana, você vai encontrar pessoas que vão errar com você e que estão no processo. A gente tem que entender isso, que pessoas estão no processos em níveis diferentes. E eu estava pensando, quando a gente foi falar disso, que existe uma coisa envolvendo o cristão que é uma falsa sensação de perfeição. Não existe ninguém perfeito que não seja Jesus. Ninguém. Não tenha ninguém dizendo aquela pessoa não erra, aquela pessoa não peca, aquela pessoa não tem pensamentos ruins. Não existe. Todos nós estamos no mesmo barco, lutamos com as mesmas lutas e pedimos a ajuda de Deus para vencer as nossas batalhas internas. Então você tem o vício da bebida, e o outro tem o vício do cigarro, o outro tem o vício da pornografia, o outro tem o vício da gula. Todos são vícios. O outro mente, e por aí vai. Então a gente tem que entender que todos nós temos os nossos problemas. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente coloca aquele que se diz cristão num patamar que ele não deve estar. Ele é falho como eu e como você. Todos nós falhamos. Todos nós decepcionamos pessoas. Todos nós temos a nossa parte boa. Mas todos nós precisamos melhorar de muita coisa. E aí, a pessoa acaba colocando, olha, esse aí que é crente não podia ter feito isso comigo. Mas ele fez porque ele está num processo. É claro que dentro do grupo chamado cristão crente, existem pessoas que realmente são mal intencionadas. A gente não tira isso. A gente sabe que tem gente desonesta. Gente que realmente não vale nada. Mas a gente tem que entender que nós não devemos julgar, que é o próximo texto que a Simone vai ler. Porque a gente não pode se colocar numa posição de juiz e dizer esse é ou esse não é. Esse é joio e esse é trigo. A Simone vai ler pra gente. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7, 1. Quando Jesus deixa esse texto pra gente, ele nos dá um alerta que a gente não deve ser juiz. Porque quando eu me coloco como juiz, eu estou me colocando numa posição de superioridade em relação àquela pessoa que errou. E eu não devo fazer isso. A gente tem que lembrar que nós também falhamos. Então, se eu falho, eu não vou criticar o outro que falhou comigo. E eu também não vou descontar a minha frustração com um crente em outro que não tem nada a ver. Ah, eu não gosto de nenhum crente porque aquele crente fez uma coisa errada comigo. Porque eu esperava... Não, não faz isso. E também não desconta em Deus. Deus não tem culpa daquela pessoa ser irresponsável no testemunho que ela tem. Não faça isso. Então, aceitar Jesus não pode depender da sua relação com outras pessoas. A gente sabe que nós devemos ser testemunhas de Deus, que nós devemos testemunhar sobre Jesus, que nós devemos ser exemplos, todos nós. Mas lembra, não é porque um errou que todos devem pagar.
menos Deus. Deus também não deve pagar. Então, se você se decepcionou com alguém, deixa para lá. Perdoa essa pessoa. Entenda que ela também está no hospital ou ela está na oficina, como a gente comentou agora há pouco. Entenda isso, é muito importante você parar e analisar. Eu não é por causa dessa pessoa que eu vou perder a minha salvação. E a gente fala isso todo vídeo. A gente fala, ó, cuidado, não deixe de aceitar Jesus. A gente já vai para a conclusão. Na conclusão do nosso texto, a gente vai falar sobre perdão. E eu quero te chamar a atenção sobre o fato da gente ter que perdoar alguém que nos prejudicou, sendo crente ou não sendo, mas hoje a gente está falando dos crentes, para poder continuar a nossa vida espiritual. A Simone vai ler o último texto para a gente, falando de perdão. Aí eu volto e a gente conclui o nosso vídeo. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17, 4. Nesse texto, Jesus fala que se uma pessoa erra contra mim 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes ela me pedir perdão, eu devo perdoar 7 vezes. A gente sabe que isso é difícil, mas se Jesus deixou essa ordem pra gente tem que estar disposto a perdoar. E se aquela pessoa que foi o seu prestador de serviço, seu amigo da faculdade, seu marido, sua esposa, qualquer pessoa que te decepcionou e dizia que era crente, entenda, a pessoa podia não estar no processo correto, ou a pessoa podia estar no início do processo, ou ela é apenas uma pessoa que erra como todos nós erramos, e ela merece o seu perdão. E você vai se relacionar com Deus independente dessa pessoa ter errado com você. Nós passamos por experiências dessa também, de ter pessoas que nos prestaram serviço e que se diziam cristãs, crentes, e fizeram coisa errada. Falaram, nossa, mas essa pessoa fez isso? E a gente fica... Primeiro é o espanto, fala, não é possível. Mas depois a gente lembra, ele é falho como eu sou falho. A gente fala todo vídeo. O importante de tudo isso que a gente conversa é você estabelecer a sua relação com Deus. É você não esquecer de orar a Deus. Quando a gente fala orar, é falar com Deus e pedir para que Jesus more no seu coração. Todos os vídeos a gente fala sobre você entregar a sua vida para Jesus, para você aceitar Jesus como seu Salvador. E não deixar com que ninguém atrapalhe a sua relação com Deus. Não deixe com que pessoas atrapalhem a sua relação com Deus. É importante você se relacionar com Deus entendendo que na sua volta existem pessoas imperfeitas e que você, eu, a Simone, também somos imperfeitos. Obrigado por ter ficado até aqui. É um vídeo interessante da gente pensar o quanto a gente se escandaliza com outras pessoas. Mas se a gente entender isso, a nossa relação com Deus vai ser muito melhor. Beijão. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.